O filme começa: um homem observava a mulher desacordada dentro da cabine do avião, completamente vulnerável. Por um instante, pensamentos errados passaram pela sua cabeça e ele estendeu a mão, pronto para se aproveitar da situação. Mas algo inesperado chamou sua atenção: um grande volume de dinheiro escondido ali. Na mesma hora, a ganância falou mais alto. Ele sacou um punhal, decidido a cortar o cinto de segurança e fugir com o dinheiro. Mas ele não esperava que ela reagiria de forma brutal. Para entender por que aquilo estava acontecendo, precisamos voltar um pouco no filme. Um avião havia acabado de cair na Espanha, levantando uma densa coluna de fumaça negra visível à distância. Não demorou para que alguns traficantes locais chegassem ao local, curiosos e atentos a qualquer coisa de valor. Entre os destroços, encontraram uma grande caixa trancada com grossas correntes de ferro. Aquilo só podia significar uma coisa: algo muito valioso estava ali dentro. O líder do grupo ordenou que seus homens arrastassem a caixa para fora do avião, enquanto ele próprio resolveu dar uma olhada no interior da aeronave. No cockpit, encontrou apenas uma mulher de cabelo curto, inconsciente no banco do piloto. Do lado de fora, seus comparsas tentavam inutilmente arrombar a caixa. Já o velho, tomado por intenções sombrias, se aproximou da mulher e puxou uma faca para cortar o cinto que a prendia. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Num movimento rápido, a mulher acordou, segurou o braço dele e, em segundos, tomou a faca. Sem hesitar, cravou a lâmina nele, matando-o ali mesmo. Do lado de fora, os outros dois ainda não tinham percebido o perigo iminente. Um deles se preparava para usar um alicate, quando, ao virar a cabeça, viu o parceiro cair morto. Antes que pudesse reagir, sentiu o cano frio de uma arma encostar em suas costas. A mulher desarmou, pegou sua arma e ordenou com voz firme que ele carregasse a caixa até o carro. "Me solta", implorou o homem. "Talvez", respondeu ela. "Você prometeu." "Não prometi nada." Ela não piscava, não demonstrava emoção alguma. Aquela mulher não hesitava em matar. Não era uma pessoa comum. Ela era conhecida no submundo como Fire Phoenix, uma assassina lendária. Depois de analisar um mapa, ela seguiu em direção a uma pequena cidade. Parou em um posto de gasolina, mas percebeu que o dono reconheceu o carro que ela dirigia. Para evitar problemas desnecessários, decidiu enterrar a grande caixa ali mesmo, e mais tarde, durante a noite, ateou fogo no carro para apagar qualquer rastro. Sozinha, foi até o bar da cidade. Muitos homens a observaram assim que ela entrou. Pouco depois, um deles se aproximou e puxou conversa. De maneira aparentemente amigável, avisou que estranhos quase nunca apareciam por ali e que aquela região podia ser perigosa, especialmente para uma mulher sozinha. Contou que quando era criança, a cidade era tranquila, até que os carros, e tudo o que vinha com eles, começaram a destruir aquele lugar. De repente, outra mulher esbarrou nela de propósito, quase iniciando uma briga. Antes que a situação saísse do controle, o mesmo homem interveio e separou as duas. Fire Phoenix achou aquilo interessante. Serviu uma bebida para ele. Naquela noite, os dois acabaram indo para a casa dele. Na manhã seguinte, enquanto ela ajeitava o cabelo, revelou uma cicatriz antiga. O ferimento ainda doía. Ela não pretendia ficar muito tempo na cidade, então perguntou onde poderia comprar um carro. Ele explicou que havia uma oficina no centro onde isso seria possível. Nesse momento, o telefone tocou. O homem se chamava Léo, um policial local. Do outro lado da linha, ele recebeu a notícia urgente de que um pequeno avião havia sido derrubado por um cartel de drogas. Léo não percebeu o brilho estranho no olhar dela ao ouvir isso. Ele saiu apressado para o trabalho, prometendo voltar em algumas horas para levá-la até o centro. Antes de sair, avisou que o banheiro daquele quarto estava quebrado e que ela poderia usar o outro, no quarto ao lado, onde moravam sua irmã Paulina e seus filhos. Depois que Léo saiu, ela foi ao banheiro e acabou encontrando toda a família reunida. Era uma casa cheia, com idosos e crianças, e dava para perceber como manter aquele lar não era nada fácil. Enquanto isso, Léo chegava ao local onde estavam os corpos dos 3 homens mortos. O xerife arrancava dentes de ouro dos cadáveres como se fosse rotina. Os outros policiais nem se espantavam, o que deixava claro que aquela não era a primeira vez. Léo então notou uma tatuagem num dos mortos e reconheceu o homem. Era cunhado do chefe Santiago. Aquilo era um problema sério. Eles precisavam encontrar o responsável rapidamente, principalmente para verificar se alguém novo havia chegado recentemente na cidade. De volta a casa, a família se reunia para a refeição, mas o clima era tenso. Eles brigavam entre si e faziam alvoroço por causa de comida. No banheiro, Fire Phoenix começou a sentir uma dor de cabeça intensa. De repente, ela apareceu pálida diante da mesa e, sem forças, desmaiou. Em seu sonho, ela fugia de carro com um amigo, mas os inimigos já estavam à espera. Disparos começaram a atingir o veículo. Seu amigo morreu na hora.
Tomada pela fúria, ela revidou, até que um tiro vindo de trás a atingiu. Quando acordou, o Dr. Medina estava ao seu lado. Ele explicou que o ferimento em sua cabeça havia infeccionado e que ela estava gravemente desidratada. Precisava descansar. Naquele dia, a família se preparava para comemorar o aniversário de 18 anos da filha mais velha de Paulina. Léo voltou para casa e a convidou para o jantar. Sentada à mesa, ela perguntou se ele ainda poderia levá-la ao centro da cidade. Antes que ele respondesse, recebeu uma ligação. 2 homens ligados à queda do avião haviam sido presos. O colega pediu que ele fosse imediatamente até lá. Léo então pediu para que sua irmã levasse Fire Phoenix até o centro, junto com sua filha mais nova. No caminho, Paulina contou que a filha caçula não falava desde que o pai morreu de coração. O coelho de pelúcia que ela carregava era um presente dele. Paulina também revelou o passado trágico de Léo. Um dos poucos policiais honestos da cidade, ele teve a casa invadida. Sua esposa e filhos foram mortos. Ele sobreviveu por milagre. O pior de tudo, o assassino era um policial, um homem que Léo chamava de amigo. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, 2 homens estavam sendo brutalmente espancados pela polícia local. Eles juravam que eram apenas turistas de carona, viajando pela Colômbia sem nenhum envolvimento com crime algum. Mas ninguém parecia disposto a ouvir. O chefe Santiago deixou bem claro quem mandava ali. Disse que naquela cidade o xerife era a lei. Em seguida, apontou para um deles e cuspiu as palavras. Um dos homens que você matou era meu cunhado. Desesperados, os 2 negaram tudo, afirmando que não haviam ferido ninguém. Mas Santiago não acreditou. Ordenou que seus subordinados mergulhassem o suposto cúmplice em uma piscina cheia de sangue e restos humanos, forçando-os a confessar qualquer coisa. Sem piedade, mandou que um deles fosse jogado na piscina fervente. Léo assistia a tudo em silêncio, sabendo que qualquer reação poderia ser sua sentença de morte. Ao mesmo tempo, Dominique havia chegado à oficina mecânica da cidade. Seus olhos bateram em uma caminhonete branca. O veículo não estava perfeito e precisava de algumas peças, mas servia. Ela tirou dinheiro vivo e fechou o acordo com o dono. A caminhonete estaria pronta em 24 horas. Naquela noite, a casa de Léo estava cheia. A família comemorava com uma festa de adultos, e até o namorado da filha mais velha de Paulina apareceu. Dominique, no entanto, se mantinha afastada, encostada do lado de fora, se sentindo completamente deslocada naquele ambiente barulhento e cheio de gente. Léo saiu para respirar um pouco. Os 2 se encararam em silêncio. Ele ligou o carro. Dominique não fazia ideia de que aquele seria o último momento entre eles. Léo entregou um vídeo comprometedor a um diretor de confiança da corregedoria. A investigação envolvia a CIA, e Léo era o agente infiltrado responsável pelo caso. Ele havia descoberto que o grupo De La Cruz usava a polícia como mercenários particulares. O chefe Santiago recebia ordens diretas deles, e praticamente todos os policiais já tinham sangue nas mãos, inclusive o próprio Léo. Com aquele vídeo, finalmente poderiam prender Santiago. Léo sonhava em usar essa oportunidade para entrar oficialmente na CIA, mas não imaginava que seria traído por um colega. Ele foi rendido, levado até o chefe e obrigado a revelar onde o vídeo original estava escondido. Na manhã seguinte, o horror se espalhou pela casa. A filha mais velha de Paulina ouviu os gritos da mãe e correu para fora. O que viu a fez congelar. A cabeça de seu tio estava empalada na porta da casa. O namorado a segurou antes que ela avançasse, pois homens armados cercavam tudo. Pessoas comuns não tinham chance contra aquilo. Um homem obeso do grupo notou Dominique e ficou surpreso ao vê-la ali. Ela mandou que os outros voltassem para dentro. Ele tentou interrogá-la, queria saber quem ela era e o que fazia ali. Dominique simplesmente o ignorou. Foi então que os policiais encontraram o laptop de Léo. Ao saber disso, o chefe deu uma ordem clara: matar toda a família. Seria um recado para qualquer um da corregedoria que o usasse enfrentá-lo. Quando o tiroteio começou, Dominique usou o corpo do homem obeso como escudo. Quando as balas acabaram, ela saiu da cobertura e eliminou vários inimigos, embora alguns ainda tenham conseguido fugir. Em seguida, entregou a cabeça de Léo ao pai dele. Os sobreviventes correram para avisar o chefe. Uma mulher desconhecida havia matado vários homens sozinha. O laptop também tinha sido recuperado. Furioso, o chefe ordenou que todas as estradas fossem bloqueadas. Até o médico foi impedido de entrar. Disseram a ele que todos já estavam mortos, vítimas do cartel. Não precisavam mais de ajuda. Dominique entendeu que a situação era crítica. Pegou todas as armas e munições que encontrou. Pouco depois, o chefe chegou pessoalmente à casa. Ao ver seus homens mortos, ficou chocado. Dominique apareceu diante dele com uma arma em mãos. O chefe percebeu que ela não era uma adversária comum e tentou negociar. Disse que se ela entregasse o laptop, ele esqueceria tudo.
Dominique exigiu que ele poupasse a família de Léo. Ele recusou sem pensar 2 vezes. Preferia trazer reforços e matá-la também. Afinal, a cidade mais próxima ficava a mais de 30 quilômetros, e todas as saídas estavam bloqueadas. As negociações fracassaram. A guerra era inevitável. O chefe mandou reunir todos os homens e pediu reforços à central. Enquanto isso, Paulina entrou em contato com o médico que era apaixonado por ela há anos e faria qualquer coisa para ajudá-la. Ele prometeu enviar uma ambulância. O plano era levar toda a família pela estrada secundária até a montanha e se encontrarem lá. Mas estava escurecendo. Paulina e o pai não tinham condições de fugir naquela noite. A única opção era sobreviver até o amanhecer. Dominique assumiu o comando. Mandou as crianças se prepararem. Fecharam janelas com tábuas, vestiu um colete à prova de balas, localizou o disjuntor principal da casa e instalou luzes estroboscópicas no telhado. Também preparou uma panela de óleo fervente como última defesa. Pelo rádio da polícia, Dominique soube que os agentes já estavam posicionados do lado de fora. Entregou um walkie-talkie para a filha mais velha de Paulina e mudou o canal. Explicou que ao ouvir 3 cliques, ela deveria desligar a energia, contar mentalmente até 10 e religar. Repetiria isso várias vezes. A lógica era simples. Os olhos humanos levam tempo para se adaptar da luz para a escuridão. Mesmo que Dominique estivesse exposta, eles não conseguiriam enxergá-la. O que ela não previu foi que Paulina entraria em trabalho de parto. Aquilo não era um bom sinal. Do lado de fora, dezenas de policiais cercavam a casa. O capitão liderava o ataque e ordenou que, após matarem todos, encontrassem o laptop. Dominique trancou a filha mais velha em um pequeno cômodo e pediu que o namorado dela cuidasse dela. O pai de Paulina se recusou a se esconder. Ele queria lutar para proteger a família. A grávida e as crianças foram escondidas em um quarto secreto. Silêncio absoluto. Dominique ouviu pelo rádio que os inimigos estavam em posição. Bloqueou a entrada principal. Quando os policiais invadiram o quintal, Dominique se escondeu atrás do carro. Assim que os inimigos avançaram, ela deu o sinal. Após contar até 10, a garota desligou a energia. Dominique fechou os olhos com força. 5 segundos depois, a luz voltou. Era o momento. Dominique iniciou o ataque. Os policiais, completamente desorientados, começaram a atirar para todos os lados, chegando a acertar os próprios companheiros. Depois de trocar tiros por todos os lados, Dominique conseguiu se esconder por alguns instantes. Quando os policiais acharam que tinham controle da situação, Dominique surgiu novamente pelas costas deles, pegando todos de surpresa. O problema é que suas munições estavam chegando ao fim. Na próxima vez que as luzes fortes cegaram os policiais, Dominique aproveitou o caos. Ela se aproximou silenciosamente de um dos agentes, cravou a naca nele e tomou sua arma. Com isso, o massacre continuou. O capitão finalmente percebeu o padrão de ataque. Gritou ordens para que destruíssem as lâmpadas e acabassem com aquele jogo de luz e escuridão. Mas já era tarde demais. O primeiro grupo foi completamente eliminado antes mesmo de cumprir a missão. Desesperado, o capitão enviou o segundo esquadrão, agora com a ordem direta de destruir a caixa de energia. O que eles não sabiam era que Dominique estava escondida entre os corpos espalhados pelo chão. Enquanto os agentes procuravam sobreviventes e se comunicavam pelo rádio, as luzes se apagaram novamente. Dominique se levantou num salto e eliminou todos. O capitão não teve escolha. Mandou o terceiro grupo avançar. Nesse momento, Dominique recuou para dentro da casa. Lá dentro, Paulina finalmente havia dado à luz. O choro do bebê, porém, trouxe um novo perigo. Alguns homens começaram a se aproximar da filha mais velha, enquanto outro grupo invadia a casa. Dominique gritou uma ordem. Imediatamente, a garota desligou a energia. O rádio conectado ao sistema começou a tocar música em alto volume, confundindo completamente os invasores. Quando perceberam, já era tarde. O terceiro esquadrão foi exterminado. Furioso, o capitão pegou um lançador de granadas e disparou, arremessando Dominique longe. Mesmo ferida, ela se levantou, pegou a panela de óleo fervente e avançou, pronta para mostrar que ainda não tinha terminado. O capitão ordenou que os poucos policiais restantes entrassem na casa e encontrassem a família de Léo o mais rápido possível. Ao atravessar a porta, ele foi atingido pelo óleo quente. Mesmo assim, conseguiu agarrar Dominique pelo pescoço. O pai de Paulina tentou ajudar, mas sua falta de habilidade com armas o condenou. Ele foi baleado. Para piorar, 2 policiais arrombaram a porta dos fundos e seguiram o som do choro do bebê. Encontraram o quarto secreto. Ao verem a mulher com o recém-nascido nos braços, hesitaram. A compaixão falou mais alto, por alguns segundos. Nesse instante, Dominique conseguiu chutar uma arma caída em direção ao pai de Paulina. Ele atirou. O capitão caiu morto. Sem perder tempo, Dominique pegou uma submetralhadora e eliminou os homens restantes. A batalha pela casa finalmente havia acabado. Mas o preço foi alto.
O pai de Paulina havia perdido sangue demais e não conseguiria fugir. Em lágrimas, Paulina colocou o bebê nos braços dele para uma última despedida. Pouco depois, ele morreu. O namorado da filha mais velha também perdeu a vida naquela noite. Antes de partir, Dominique ameaçou um policial sobrevivente. Ele deveria dizer ao chefe que, apesar das perdas, toda a família de Léo havia morrido. Em seguida, o nocauteou. Na manhã seguinte, Dominique espalhou gasolina pela casa e ateou fogo. Ela não imaginava que o incêndio seria apagado rapidamente pelos homens do chefe. Como não encontraram corpos, isso acabaria alimentando uma tragédia ainda maior. Pouco depois, a líder do grupo de la Cruz chegou à cidade. As provas dos crimes da polícia ainda estavam em posse de Dominique. Se aquilo viesse a público, tanto o departamento quanto o cartel seriam destruídos. Por isso, o chefe pediu reforços a ela. Enquanto isso, a família seguia para o ponto combinado na montanha. Durante o trajeto, Dominique analisou o conteúdo do laptop de Léo e descobriu segredos ainda mais profundos. Paulina, agradecida, contou que seu tio havia sido membro de uma gangue no passado, mas depois se tornara pastor. Se precisassem de ajuda, ele poderia ser um aliado. No topo da montanha, o médico já os aguardava. Antes de partir, a filha mais nova entregou uma boneca para Dominique. Ela olhou para a filha mais velha de Paulina e disse: "Quando a dor vier, abrace isso. Você nasceu para lutar." Mas a esperança durou pouco. Um tiro ecoou. O médico caiu morto. A filha mais velha correu para o volante enquanto Dominique tentava conter os inimigos, criando uma chance de fuga. Um atirador de elite mantinha a pressão constante. Dominique rastejou pelo chão até conseguir eliminá-lo. A garota conseguiu ligar o carro, mas então um homem com uma metralhadora surgiu bloqueando o caminho. Dominique percebeu o perigo e tentou avisar. Tarde demais. Os disparos atingiram o veículo. Na tentativa de desviar, o carro a capotou. A garota saiu atirando, derrubando alguns inimigos, mas acabou sendo atingida. O carro explodiu. Quando Dominique chegou, já não havia mais ninguém para salvar. Tomada pela fúria, ela exterminou os inimigos restantes. A família de Léo estava morta. Agora, só restava a vingança. Dominique fez público o vídeo com as provas. O chefe, prestes a ser preso, pediu ajuda ao líder do cartel e levou sua família para uma mansão fortemente protegida. Mais de 100 homens armados guardavam o local. Mas isso não assustou Dominique. Ela pegou a caminhonete combinada, voltou ao deserto e desenterrou a grande caixa. Dentro, havia armas suficientes para iniciar uma guerra. Totalmente armada, ela invadiu a mansão. O lugar virou um cemitério. O chefe e a líder do grupo de la Cruz foram mortos por ela. Por fim, Dominique foi até a igreja e entregou o colar de Paulina ao seu tio. A história termina aqui. Não foi uma fuga bem-sucedida. Todos morreram. Um final inesperado. Mesmo com uma trama simples e algumas decisões questionáveis, a vingança da protagonista foi intensa, brutal e extremamente satisfatória.